Também no capítulo 24 de Mateus, no versículo 37, Jesus profetizou que, como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias que antecedem a sua volta. Bem, como andavam as coisas na época de Noé? Viu Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente, e que a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Um adolescente nos Estados Unidos atira no pai porque quer ver alguém sangrar até morrer. Na Inglaterra, 2 meninos de 10 anos sequestram e matam brutalmente uma criancinha de 2 anos. Coisas horrendas assim estão se tornando lugar comum no mundo atual. É difícil imaginar que até mesmo nos dias de Noé existia tanta violência como existe hoje. Vietnã. Americanos choram a morte de 58 mil jovens em 8 anos e meio de guerra. Mas o número de mortes nas ruas americanas é hoje 4 vezes mais alto. Segundo dados do FBI, 24.500 pessoas foram assassinadas só nos Estados Unidos em 1994. O Bureau Americano de Estatísticas da Justiça estima que chega a 1.100.000 o número de crimes violentos cometidos com o uso de armas de fogo em 1992. Muitas das vítimas são adolescentes, mortos por outros adolescentes que parecem não ter a mínima noção do valor da vida. A sociedade torce as mãos angustiada, sem entender por que isso acontece. Cientistas do comportamento concluíram que um dos maiores culpados é isto: o fato de que quando uma criança americana normal chega aos 15 anos, ela já terá testemunhado a destruição violenta de mais de 35 mil seres humanos na televisão, bem como 200 mil outros atos brutais de violência. Nos Estados Unidos, a violência é glorificada. Os ídolos nacionais que vão de Sylvester Stallone a Arnold Schwarzenegger são normalmente homens que destacam-se na violência. Filmes como Rambo e O Exterminador do Futuro, que já renderam milhões de dólares no mundo inteiro, mostram o apetite voraz por violência no mundo atual. Os desenhos animados de hoje também contêm 1001 tipos de violência enojante. Ofuscando as Tartarugas Ninja e os Simpsons, o Beavis e Butthead, da MTV, se tornou o favorito das crianças. Bem diferente dos antigos desenhos de Walt Disney de uma geração atrás, o Beavis e Butthead seguem uma rotina de tortura a animais, incendeiam móveis e se envolvem em 1000 tipos de comportamento censurável. E existem também os filmes de horror. Muitos pré-adolescentes hoje assistem esse tipo de filme em festas estilo Gross Out com seus amigos. As locadoras afirmam que os filmes de horror são mais procurados principalmente pelos jovens de 11 a 15 anos de idade. Existem também os filmes de rock, muitos dos quais romantizam violência, estupro e homicídio. O americano médio de 12 a 18 anos terá ouvido e assistido 11.000 horas de rock, mais do que o dobro de horas que passará em aula. O resultado de tudo isso é que a era do rock tem testemunhado um aumento de 10.000% de crimes violentos entre os jovens. Hoje, só nos Estados Unidos, comete-se um crime violento a cada 25 segundos. A cada 9 segundos, uma residência é assaltada. Uma mulher é estuprada a cada 6 minutos. E a cada 25 minutos, alguém é assassinado. O único consolo nesta terrível maré de violência é que, de acordo com as profecias na Bíblia, isso é indubitavelmente mais um sinal apontado para a segunda vinda de Cristo, quando então toda violência e crueldade sem sentido terminarão e a guerra será eliminada. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esta profecia de Jesus sobre o tempo do fim, sem dúvida, está se cumprindo na nossa sociedade egoísta, comodista e preocupada só em defender o seu. A iniquidade abunda mais do que nunca na história do mundo e não se pode negar que o amor entre muitas pessoas com certeza esfriou. Nos Estados Unidos, 50% de todos os casamentos terminam em divórcio e 1/4 de todas as crianças que nascem, os pais não são casados.
Um outro versículo, na segunda epístola a Timóteo, diz que nos últimos dias o homem seria sem afeição natural. Na época do Antigo Testamento, algumas das nações pagãs também eram sem afeição natural. Tanto que era comum as mães fazerem o que a Bíblia descreve como fazer os seus filhos passarem pelo fogo. Isto referia-se ao costume de oferecerem os seus bebês para o deus demoníaco Moloque, um ídolo imenso com braços móveis presos com dobradiças nos cotovelos. A sua boca abria e fechava e havia um fogo enorme dentro dele. Era o método que eles, no seu egoísmo, usavam para livrarem-se de seus bebês. Os métodos atuais, na nossa geração moderna e iluminada, são tão cruéis e bárbaros quanto os antigos. Apesar da medicina moderna deixar evidente que a vida humana começa no ato da fecundação, todos os anos milhares de criancinhas indefesas são assassinadas em hospitais e clínicas antes de nascerem, ainda dentro do ventre das suas mães. A palavra de Deus diz: nas orlas dos teus vestidos se achou o sangue das almas dos inocentes. O aborto é uma indústria que gera 700 milhões de dólares por ano nos Estados Unidos. Todos os dias são abortados antes de nascerem uma média de 4.257 seres humanos nos Estados Unidos, ou seja, 1,5 milhão por ano. Há 2 abortos para cada 5 nascimentos no mundo. Na antiga União Soviética, uma mulher normal tem 4 abortos durante a sua vida. 90% das primeiras gestações são abortadas. Todos os anos, no mundo todo, 54 milhões de crianças são assassinadas dentro do ventre das mães. Apesar de algumas mães abortarem por razões justificadas, no geral, o aborto é um dos maiores pecados pelos quais Deus vai julgar esta última geração. Um outro é a sodomia. O livro do Gênesis relata detalhadamente como os homens de Sodoma tentaram molestar sexualmente os mensageiros angélicos enviados por Deus quando estes foram avisar Ló para fugir da cidade antes que ela fosse destruída. Bring them out unto us. Bring them out, that we may know them. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Jesus aqui estava dando uma outra ideia das condições e tendências do mundo logo antes da sua volta. Aumentaria a sodomia, ou seja, o homossexualismo masculino. Sem dúvida, os padrões de moralidade hoje são como nos dias de Ló, e iguais aos que prevaleciam em Sodoma e Gomorra.